Som. Tá ungido aqui, ó. Mateus 27, 11, né? Exatamente. Vamos ler mais uma vez? Diz assim: e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse Jesus: tu o disse. Aqui está dizendo sobre a história de Jesus, assim como ele foi entregue a Pilatos. Então, meus irmãos, posso cantar um hino aqui? Motivo de muita surpresa está aqui. Hoje é surpresa mesmo. Mas desde manhã estão falando, mas hoje é surpresa. E quero dizer uma coisa aos irmãos. Hoje, me pego exatamente o dia de hoje, há um ano atrás, eu cheguei aqui como um ninguém. Posso me colocar isso como um ninguém, porque eu estava num lugar de lodo mesmo. E Jesus me resgatou através da palavra do pastor Clóvis. Certamente eu me encontrava em um lugar que eu pensava que nada ia acontecer, nada adiante. E Jesus colocou esse homem e essa mulher na minha vida. A intermédio de Zé Luiz, não posso esquecer, do evangelista Jefferson e a missionária Thelma. E ele me fez simplesmente uma pergunta: não minta para mim. E aquela palavra que eu olhei nos olhos dele, ele me perguntou: não minta para mim. Eu olhei e falei assim, tudo aquilo que ele estava querendo que eu falasse, que ele já sabia, que Deus já tinha colocado no coração dele há muito tempo. Só que eu me colocava como uma pessoa que estava certa em tudo, que sabia de tudo, que poderia saber de tudo. Mas a partir do momento que você conhece essa Bíblia aqui, você soube que você não sabe de nada. E aqui a Bíblia é como um livro que cada dia que a gente estuda ela, a gente vai sabendo mais e mais coisas. É como um dicionário, é como um livro. Antes, não tinha esse livro aqui para aquelas pessoas estudarem, para ler, meditar e ter um exemplo. E hoje tem. E ele me resgatou. E graças a Deus, eu e minha esposa e meu filho serviremos ao Senhor. Servimos ao Senhor. E eu agradeço muito a ele. Eu até mandei uma foto, mostrei até ao irmão Zé, há um ano atrás, como eu estava, quando eu cheguei aqui, que ele me dava uma oportunidade aqui, e eu louvava, ricamente gostava de louvar, vinha porque a oportunidade me fez vir mais e mais vezes. Sempre Zé Luiz estava me chamando, bora lá, a gente saía até louvou o hino, a gente cantou 2, 3 juntos, e via, mas eu agradeço muito a ele, a ter me resgatado daquele lugar, porque minha família toda é cristã, e todo mundo, como falar, para pregar para dentro de casa é muito mais difícil do que pregar para fora. Então eu sempre estava pregando, intercedendo por mim. E eu me via ali naquele bailando no mar do esquecimento mesmo, porque eu era esquecido. A família toda intercedendo por mim, me buscando. E ninguém conseguia fazer o que o pastor Clóvis fez comigo. Não a ele, a glória toda a Deus, mas no intermédio dele, ele fez isso comigo. Então, eu estou aqui nesse momento muito agradecido, não só por ele, por todos que me abraçaram, a minha e minha esposa. Eu sei que não foi fácil, foi difícil, simplesmente ele ficou ali trabalhando comigo e eu aprendi muita coisa com ele. E hoje estou aqui para levar a palavra de Deus para todos. E ele me deu uma missão e eu vou cumprir. Quero cantar só um hino aqui que tocou no meu coração. Número 15 da harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E eu sei
para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vim, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis, o Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vim, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Mas eu E aqui, meus irmãos, voltando à minha missão, não fugiram dela, mas aqui Jesus se encontrava diante de Pilatos. Antes de acontecer isso aqui, houve algo impressionante na vida de Jesus. O arrependimento de Pedro, a traição de Judas e várias outras coisas. Mas o que eu quero trazer aqui é dizer que Jesus já sabia tudo o que ia acontecer na vida dele. E simplesmente, na hora que ele estava no monte ali, ele falou a Deus: Deus, passa de mim esse cálice. Ele sabia quanto ele ia sofrer, o quanto ele ia aparecer, mas simplesmente, quando ele ouviu a voz de Deus, que simplesmente, posso dizer que ele ouviu a voz de Deus falando com ele, acalmando o coração dele, porque ele naquele momento se via aflito, ele parou e pensou: não, eu tenho que morrer por todos os meus filhos, para aqueles que tenham salvação, que chegue e peça perdão, e Deus, meu Deus, aceita o perdão deles. E ele estava ali, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, e sendo ali, ele respondeu. Nenhuma palavra respondeu a sorte ao presidente, estava muito maravilhado. Aí falou: ora, por ocasião, uma festa acostumada ao presidente soltar um preso, escolheu o povo aquele que quisesse. E mediante o povo escolheu soltar Barrabás, além de Jesus. Então, a partir daquele momento, Jesus foi passando por uma situação que ele já esperava. Só que aquelas pessoas, aquelas mulheres que estavam seguindo ele, como Maria Madalena, como João, estavam ali diante dele, vendo todo aquele processo. Como Pedro estava ali antes
olhando, e Jesus falou para ele: você vai me negar 3 vezes. E ele olhou assim e falou: eu, mestre. Mas vamos colocar no lugar de Pedro. Pedro era um homem que era muito, dizer assim, para frente, que era muito... Então ele era um homem que sempre era um influenciável. Ele influenciava os outros que estavam ali. Todo mundo queria ser como Pedro. Sim, porque onde Pedro falava bora pescar, todo mundo ia atrás de Pedro. E ele, vou dizer assim, que ele falava assim: não, Pedro, não, Jesus, todos aqui podem te negar, menos eu. Mas ele foi diantemente, foi falando: não, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo cantar, vai ser 2 vezes, vai negar 3 vezes. Isso assim, ele foi indo. Aí Jesus foi preso. E, olha, digo assim, que ele estava preso nos pés e nas mãos. E foi indo, para primeiro para o sacerdote e tudo, foi ser julgado. E foi indo, e Pedro sempre seguindo ali adiante, olhando tudo o que estava acontecendo. E Jesus sempre apreensivo, com saber que Pedro estava ali. Que queria que soubesse que ele ia negar ele 3 vezes. E simplesmente, diante, perto de uma fogueira, Pedro viu todo aquele sendo ali julgamento de Jesus antes de chegar a Pilatos. Entendam, estou falando no contexto do texto que meu pastor me passou. Então ele foi indo e foi vendo. Aí chegaram diante deles umas pessoas e perguntaram: não é tu que andava com Jesus? Ele falou: eu não. Chegou mais outra pessoa e perguntou. E ele negou, mas pela 2ª vez. E chegou uma serva e falou. E ele negou mais uma vez. E diante dele, Jesus passou assim, olhou para o lado e olhou para Pedro. E Pedro olhou para Jesus. Imagina aquela cena, meus irmãos. Jesus todo amarrado, todo acorrentado. E diante de toda aquela multidão, Jesus olha para Pedro e olha, faz assim, balança sua cabeça. E aquele olhar, troca de olhares entre Jesus e Pedro, foi algo emocionante. E Pedro sentiu aquilo que Jesus tinha falado, que ele ia negar 3 vezes. E na mesma hora, Pedro não fez como Judas. Se Judas se arrependesse do que ele fez, eu acho que ele também ia ter salvação. Eu acho, não tenho certeza. Mas ele chegou, falou, viu os outros, ele saiu direto, desesperado, e falou: eu neguei 3 vezes, como o mestre falou. E ele foi indo, e Jesus continuou sendo julgado, apedrejado, falado que era tudo ao momento. E Pedro foi indo, e ele foi até os outros discípulos e comentou o que aconteceu com ele. E simplesmente Jesus estava sendo ali levado para Pilatos para ser julgado, e indo e voltando em meio daquele tempo ali, e Pedro sempre ali, cabisbaixo, sofrendo, e chorando, porque não há arrependimento sem choro e sem lamentação. Então Pedro foi indo, se arrependendo, sentindo aquela amargura e pensando que Deus não queria saber, Jesus não quer saber mais dele. Jesus sendo acusado ao tempo todo por Pilatos. E ele falou, perguntou a ele, né, que você é um mestre? Não, você que está dizendo que sou um mestre, porque é fácil a gente contar nosso testemunho, mas as pessoas contam o nosso testemunho é mais difícil, porque como ouvi uma vez o presbítero falando, na entrevista de emprego, eu falo mesmo: conte uma qualidade sua e 3 defeitos. Qualidade a gente vai ficar falando o dia todo de qualidade que a gente tem, mas defeito é tão difícil falar, porque a gente fala: não, mestre, eu não vou te negar, João pode te negar, Bartimeu, qualquer um aqui pode te negar, mas Pedrão aqui não, Pedrão não nega não. Mas ele teve que passar por aquilo para lá na frente ensinar que o arrependimento faz parte da vida. Então Pedro foi ali indo, aí vou dizer que ele foi, vou pescar, e pela 3ª vez Jesus aparece, depois de ter ressuscitado, passado hora, ele apareceu ali diante, aí foi João, Pedro falou: vou pescar, aí foi Pedro e João e Tiago pescar. E
você vê que o poder que Pedro tinha de influenciar, que ele foi levando todos os discípulos. E pela terceira vez, Jesus estava ali no mar, ali na beira do mar, e pediu um peixe para aqueles discípulos. E ele falou: eu não tenho peixe, eu não tenho que te dar de comer. E simplesmente, Jesus fala, joga a rede do lado direito. Aí, simplesmente, aquele discípulo que Jesus amava, o nome se chama João, ele falou: para aí, Pedro, barco, lado direito, é o mestre que está ali na beira do mar, esperando a gente. Foram eles e veio aproximadamente 53 peixes ali à beira, que ele viu que era Jesus, e ele falou assim mesmo, não chegou na beira do mar, já tinha a fogueira, e já tinha a comida, os peixes e os pão. Jesus antes estava pedindo o que comer, e agora ele estava dando o que comer aos discípulos. Você vê o que Jesus faz na nossa vida. Ele estava pedindo o que comer. Quando os discípulos veio com o barco carregado de peixe, ele já tinha o que comer e o que dar. E ali diz que tinha uma brasa, uma fogueira. Dizer assim, que tinha em brasa tem fogueira. Claro que antes aconteceu a brasa, tinha fogueira. E foi ali e Jesus foi dando ali para Simão Pedro. Para Pedro, falou assim: meu irmão, coma Pedro. Aí ele fala para Pedro assim: meu irmão, Pedro, tu me amas? Pedro: sim, mestre, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. A segunda vez falou: Pedro, você me ama? Aí ele fala: sim, mestre, eu tenho um afeto por você. E ali naquele momento ali, a mente de Pedro, vou dizer que ele falou: peraí, fogueira? Eu neguei Jesus perto de uma fogueira, e aqui tem uma fogueira? Não, tem uma. Aí acho que naquele mesmo momento ali, o Pedro caiu entre si e via que Jesus ia fazer tudo aquilo acontecer. No lugar da tua vergonha, ele ia honrar Pedro. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, mestre, eu te amo. Então apacenta meus cordeiros. Aqui eu vou entender que Jesus já falou o quê? Que ele não era para amar as ovelhas, os bodes, nada. Ele era para apacentar as ovelhas, sim, porque ele amava Jesus, não porque ele ia amar eu ou a você. Porque a gente somos difíceis, somos complicados, na mesma hora que a gente está bem, a gente está mal. Então se a gente chegar, não, vou amar a minha ovelha ali, o pastor vai amar, claro, mas primeiramente ele, você fala: meu, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então quer dizer que se eu amo Cristo, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Se eu que muitas ovelhas, tem ovelhas rebeldes também no meio, claro que tem. Então pela terceira vez Pedro comeu e viu e chorou com lágrimas de arrependimento. Então Jesus falou a ele. Então foi indo, e Pedro era um rapaz que era bem conceituado, sabia falar, sabia mostrar a capacidade que ele tinha, não só com a espada que ele tinha, mas também com o poder de influenciamento e com as atitudes dele. Então, a partir do momento que ele foi indo aí, quando foi a terceira vez que ele apareceu, se eu não me engano, pela terceira vez pelos discípulos, ele foi indo. Então, o poder do arrependimento diz, porque quando chega lá em Atos 2, tem Pedro lá pregando no dia de Pentecostes. Em Atos também, se eu não me engano, o coxo é curado, quem está pregando é Pedro. Quando tem uma confusão na igreja ali, quem está pregando? Pedro também. Então, tudo isso que Jesus passou e que Pedro passou, tinha um objetivo de mostrar o arrependimento para mim e para você. Então, às vezes, a gente pensa: poxa, por que Jesus não voltou? De hoje que ele fala que vai voltar, desde esse tempo que vai voltar e não voltou, o porquê ele não voltou? Muitos oram: ô Jesus, volta logo. Mas tem outros que falam: para aí, Jesus, deixa eu me arrepender mais um pouquinho aí, porque está difícil. Então ele fala assim: Jesus não está demorando nem de voltar, e nem ele
se apressa, porque Ele quer que eu e você se arrependam de nossos pecados. É até aquelas pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus, se arrependam e veja que Ele é Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que fez os céus e a terra, que ora por mim e por você. Então Jesus não voltou ainda, Deus não voltou ainda por causa disso, porque Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. A gente às vezes somos chatos hoje assim, como Pedro. A gente também somos chatos também. Aí às vezes se fala, poxa, Tomé, incrédulo. Um pastor falou ontem, incrédulo. Sim, mas será que eu e você também, naquela hora também não ia perguntar, será que é tu mesmo, mestre? Muitas vezes a gente julga as pessoas aqui, só que tipo assim, hoje a gente tem isso aqui, ó. O dicionário da vida, o livro da vida, para aprender o que é que eles passaram, para a gente não passar por aquilo tudo que ele passou. O que Jesus passou aqui, simplesmente não é um texto da metade que a gente passa. Ele passou por muita dificuldade, aflições. Você vê que ele falou, afasta esse cálice de mim, porque ele sabia o sofrimento que ele ia passar. O que ele passou ali, nem eu, você nem aguentar. Então ele fala, afasta esse cálice de mim. E o inimigo sempre estava tentando ele ali, ó, que não aguentar. É isso que o inimigo, cada dia na nossa vida fala, no ouvido da gente, a gente pensa, não, o inimigo sempre vai tentar para te desviar, para a gente cair, ele quer ver nossa derrota. Mas Jesus está sempre do nosso lado ali, porque naquela hora do barco ali, Jesus pode falar, Pedro, incrédulo, ou Tomé, incrédulo, poderia chamar Pedro, negador, Tiago, fujão, mas ele não, falou, filhos, você tem o de comer? E Deus não afastou, não falou nada, não julgou ninguém. Simplesmente hoje em dia a gente quer julgar o irmão de forma errada. Porque na palavra de Deus diz, julgai, mas com sabedoria. Eu posso chegar para um de vocês e chegar, poxa, missionária Patrícia, desculpa falar, senhora, mas com ordem e decência, a senhora errou aqui. Porque às vezes a gente não enxerga nosso erro. E o irmão só quer apontar. Que o inimigo faz é apontar. E às vezes, como Pedro foi usado pelo inimigo, a gente também é usado. Não fala que está repreendido não, porque eu uso assim. E a gente não percebe isso. Às vezes em palavras, em julgamentos. E a gente não percebe o teor que a gente está falando, não. Ó, irmão ali, a roupa, é isso e aquilo. Mas ele é julgado o tempo todo. E Jesus não quer dizer que ele, porque ele morreu, para ser julgado, é isso. Sabe, julgar com sabedoria. Porque muita gente fala assim mesmo, não me julgue para não ser julgado. Mas simplesmente, sabe o que eles querem falar? Deixa eu pecar em paz. Se você falar de mim, eu vou falar de você também, porque você também peca. Claro que a gente peca o tempo todo, mas simplesmente a única hora que a gente não peca é na hora que a gente ora e vai dormir. E quando acorda, peca de novo. E simplesmente a oração, como fala, a meditação tem que ser o tempo todo, meditar na palavra, vigiar, orar, como Jesus falou para os discípulos, vigiar e orar, para não ser tentado. Então, quanto mais a gente ora, a gente afasta do pecado. E quanto mais a gente peca, a gente afasta da oração. Quanto tempo você tem que se ajoelha e clama para seu Deus? Muitas vezes eu pego no pé de minha esposa, bora orar, bora ler. Leia, você lê o que hoje? Hoje você vai pregar, na briga você vai pregar. Eu não estou no tempo, eu falei, calma, mas leia, porque na sua hora vai chegar também. Porque, tipo assim, toda vez que a gente medita, a gente faz como falar, poxa, viver na vida cristã, a vida do cristão não é fácil. É fácil sim. A gente tem isso aqui, ó. Só ler. Rapaz, eu pequei hoje, o que eu faço? Eu pequei, vou ler a Bíblia aqui. Vai ter sua resposta. Rapaz, eu fiz... Tem sua resposta. Se arrependa. Simplesmente se arrepende de todos os seus pecados. Cada vez que você pecar e clamar a seu Deus, Ele vai te perdoar. Porque o perdão de Deus é instantâneo.
Na mesma hora que você pede perdão a Ele e clama, Ele vê que seu clamor é verdadeiro, Ele vai te perdoar instantaneamente. Às vezes eu não posso perdoar, você não pode perdoar, mas Ele vai perdoar na mesma hora. Porque é muito difícil eu julgar, eu falar para o irmão, não, te perdoo. Que às vezes, fala assim mesmo, oi, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Que perdão é esse? Perdão, a gente tem que andar lado a lado. Perdoei o irmão? Perdoei sim, mas eu quero você do meu lado, irmão. Eu quero aprender se eu perdoei você de verdade. Porque é muito difícil você ficar longe do irmão, perdoa, você lá e cá, claro, você não está vendo. É muito fácil, é o inimigo, meu inimigo é lá, cara. Agora eu quero ver seu inimigo perto de você. Se você aguentar, tá perto do seu inimigo. Porque é muito fácil, que muitas vezes a gente quer ser cheio. Quer vir para a igreja ser cheio, mas muitas vezes a gente tem que vir cheio para transbordar na igreja. Então, eles têm que ver, contar nosso testemunho, como Jesus aqui contou. Não precisou ele falar que ele era Deus, que ele era Jesus, o Nazareno. Simplesmente, eles que falaram que ele era Jesus, o Nazareno. Então, a gente não precisa contar nosso testemunho a ninguém. Onde a gente passa, não, ali vai um homem de Deus, ali vai a mulher de Deus. Então, não precisa, como Jesus não precisou falar para Pilatos. Ele falou que você mesmo que está me dizendo que isso é a mesma coisa que ele falou aqui. Então, que a gente venha se transformar, orar, vigiar, para quando vem ser tentado, a gente saber como desviar da tentação do inimigo, porque ele está aí, ele não dorme. Ele é o tempo todo ali, atrás da gente, um erro da gente, porque ele não é onisciente, nem onipotente, mas desde o início do mundo, Jesus está ali, Jesus também, mas o inimigo está ali, sabendo como manobrar a gente, sabe nossos erros, sabe nosso ponto fraco. Então ele vai agir nosso ponto fraco para, não, aqui é o ponto fraco dela, aqui é o ponto fraco dele, então vou ali, ó, aqui, pronto. E outra coisa que o pastor já falou, às vezes, muita gente, a gente ora falando até nossos erros, até coisas que a gente fala, não, isso aqui Deus, isso aqui eu não consigo, isso aqui se comigo eu peco, acabou. Ele vai, você sabe de tudo, então é aqui que ele vai pecar, que ela vai pecar, né? Pronto, é aqui mesmo que eu vou tentar ele, é aqui que eu vou tentar ele. Mas a partir do momento que você clamar, ajoelhar e pedir, tenha misericórdia por mim, afaste de mim, Deus, esse maligno perto de mim, que ele vai te afastar. Então, que a gente venha, meus irmãos, a contar, não deixar a gente contar nosso testemunho, deixa que eles contem nosso testemunho, como? Fazendo a obra de Deus, com sabedoria, com glamour, com vigor, porque ele está olhando, mesmo que ninguém olhe, eu vou fazer aqui, mas o pastor não viu, as irmãs não viu, os irmãos não viu, mas faça o melhor para ele, o momento que você está fazendo, faça o melhor, porque ele não está aqui, mas é para Deus, se é para ele está vendo, está contemplando sua glória ali. Então, a partir do momento que ele está ali, ele está vendo, o irmão está ali, está fazendo, porque muitas vezes, como o pastor falou, buscar, na busca do Espírito Santo, é todo dia. Muitas vezes está orando, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Deus, para aí, eu quero o Espírito Santo, entre em mim, para aí, eu quero o Espírito Santo, para aí que eu vou te dar, e vai indo. A partir do momento, não, ele já está pedindo demais. Não, como aquela mulher se arrastou até Jesus, como aquele irmão que bateu na porta ali, querendo que chegou um amigo na casa dele e pedir só um pãozinho. Ele insistiu, pela sua insistência, ele foi abençoado. Então, quanto mais ele vai te insistir na bênção que ele quer, porque muitos buscam pela bênção material. A gente muitas vezes busca bênção material, mas se a gente buscar bênçãos espirituais dele, ele vai dar a gente muito e muito mais. Então, que a gente venha mais buscar, contar aqui, as pessoas contem o nosso testemunho, não a gente mesmo, como Jesus foi aqui, contou o testemunho dele, foi eles, a esposa de Pilatos, e todos aqueles que estavam ali ao redor. E que a gente venha se arrepender de todos os nossos pecados, ter arrependimento, esteja lágrima, porque ele está vendo tudo. Mesmo que ninguém veja o que você está passando, que eu estou passando, Deus está vendo. Aleluia, Deus. Clame a ele. Deus fala, clame a mim,
Então, meus irmãos, é só orar, clamar e pedir e arrepender cada vez que pecar, cada vez que você cometeu um erro. Saiba que Deus vai te perdoar na mesma hora, porque o perdão dele é instantâneo. Pediu perdão, ele perdoou. Se o seu irmão não te perdoar, não pode fazer nada. Mas o perdão dele é o certo. Simplesmente, Aitofel não perdoou Davi. Tramou contra Davi. Falou que Davi tramou contra Urias, que Urias era neto de Aitofel. Ele falou, tramou contra o filho de Davi para tomar o reinado de Davi. Mas ele não queria tomar o reinado, ele queria matar Davi. O mesmo jeito que Davi tramou para matar o neto dele, o Nesífero. É isso? Não, Urias. Então, ele não perdoou Davi. Mas Deus já tinha perdoado Davi. A partir do momento que Natan chegou ali e explicou onde ele estava em pecado. Ele foi indo, e não sabia, pensei que estava tudo maravilhoso. A partir do momento que ele pecou, e Natan explicou, ó meu irmão, é assim, você pecou assim, assado. Contou uma parábola ali, ele pegou, quem é esse? Que eu agora, é você mesmo, Davi. Pensando que era outro irmão, mas era ele mesmo. Ele pegou, se arrependeu, clamou. Ajoelhou, clamou ali ao chão, botou a cara no pó e clamou a Jesus. E Jesus perdoa ele. Mas Aitofel não perdoou Davi. A partir do momento que mas se um Deus te perdoa, ninguém pode fazer mais nada. Então Deus perdoou Davi e pronto. Aí o plano de Aitofel foi frustrado. E ele, diz a Bíblia, que ele era o homem que onde ele falava, ele era como fosse a boca de Deus, que era o maior profeta daquela época. E simplesmente ele mesmo se enforcou, porque o plano dele foi frustrado. Porque Deus perdoou Davi e ele não perdoou. E ele, como sendo um homem de Deus, você vê que o grau de coisa que ele tinha e não perdoou. E simplesmente aconteceu com ele o quê? Se enforcou, o plano dele foi frustrado. E o inimigo entrou ali ele não orou, não vigiou, não pediu perdão a Deus, pelo menos depois que ele ter feito armado tudo contra Davi. Então, meus irmãos, eu venho agradecer aqui e dizer que deixe que os seus vizinhos, seus colegas de escolas, de trabalho, conte o seu próprio testemunho, como Pilatos testemunhou aqui a Deus, a Jesus. Então que eu e você vamos orar mais, clamar mais, se arrepender mais, porque Deus, a volta de Jesus Cristo, nem demora nem tarda, está próxima. Então se você se arrepender de verdade, Ele vai perdoar nosso pecado. E assim, agradeço minha rica oportunidade. Amém, irmãos?